descansando nos braços do Senhor. Amém? Você pode estar assentado. Querido, nós temos como igreja estudado sobre oração no domingo pela manhã. Pastor Aderso, pastor Paulo tem falado aqui aos domingos sobre oração. O pastor também tem falado sobre oração e intercessão em alguns cultos. E eu creio que Deus tem tocado o seu coração, levar você a ter uma vida de oração. Essa necessidade de entender que oração é um relacionamento e não tem como ter uma vida de oração com Deus se nós não temos relacionamentos. Relacionamentos com Deus, relacionamento com as pessoas. Mas para ter essa vida de oração, essa vida de relacionamento com Deus e com as pessoas, tem algumas coisas que se tornam empecilhos, impedimentos para que nós experimentemos essa vida de oração. E uma das coisas que é um empecilho para você ter uma vida de oração é a amargura. Não tem como ter uma vida de oração, um relacionamento íntimo com Deus e profundo, experimentando o que Ele quer para você, se você tem um coração amargurado, um coração amargo, um coração cheio de mágoas, porque você não vai conseguir se relacionar com as pessoas, e porque em algumas situações você vai achar até que Deus é culpado pelo que você está sentindo e experimentando. E esse é um assunto muito sério, por isso eu quero fazer um convite para você nessa noite, querido. Fique longe da amargura. Mantenha a distância da amargura. Não permita que a amargura, ela seja real na sua vida. A amargura é um sentimento de descontentamento, de aflição, de angústia, de tristeza. E como assusta quando nós olhamos e vemos tantas pessoas amarguradas, deixando de viver e de experimentar o melhor de Deus hoje, porque estão com o coração amargo, carregado de mágoas, de ressentimentos, de tristezas. Isso não é só de pessoas lá de fora, pessoas dentro das nossas igrejas. Pessoas que têm um relacionamento com Cristo, que querem estar mais perto de Deus, mas que não conseguem lidar com esse sentimento. A mágoa, o ódio, precisa estar longe de nós. Eu não sei se você sabe, mas a mágoa, o ódio, prejudica a nossa saúde. Essa dor reprimida, ela influencia no desenvolvimento de diversas doenças para nós. Por isso não é saudável guardar mágoas. Não é saudável ficar reprimindo essas dores. Você pode sofrer de gastrite, de hipertensão, diabetes, obesidade, além de tirar a sua paz, além de tirar de você a tranquilidade, gerar em você estresse, prejudicar a sua qualidade de sono, porque faz você ficar nutrindo sentimentos negativos. A amargura é algo muito difícil de se conviver. Ela é insuportável. É como comer uma coisa amarga. Você já comeu alguma coisa amarga? Azeda. Não é ruim? Querido, não podemos ter um relacionamento íntimo com Deus e viver essa vida de oração que nós queremos que você tenha, se você permite que no seu coração ainda tenha mágoas. Algo além de mágoas, uma raiz amarga, que só produz um fruto amargo. Quando uma pessoa tem amargura no coração, geralmente as suas atitudes, as suas palavras são amargas, porque ela está machucada, ela está azeda, ela não vai conseguir abrir a boca e abençoar quem está do seu lado. Ela vai querer que os outros que estão ao seu redor pensem como ela, olhem como ela está olhando aquela situação, concordem com ela, com aquilo que ela está sentindo. Por isso a pessoa amargurada, ela não só prejudica a si própria, ela prejudica outros, porque ela começa a contaminar. Ela começa a espalhar esse veneno a outros. A amargura geralmente vem
de atitudes e de palavras que fizeram a nós. Vem quando sofremos alguma derrota, alguma frustração, quando somos traídos, quando sofremos a perda de um ente querido, quando uma expectativa não é atingida. A amargura também, ela pode vir quando nós fomos traídos por alguém que nós nunca imaginávamos, esperávamos aquilo acontecer. Então fica algo mal resolvido dentro do coração. E quando não trabalhado, vai nos azedando, vai nos contaminando, vai tirando de nós a paz, o brilho da ação do Espírito Santo. Por isso a gente olha para a palavra, porque a palavra de Deus, ela mostra como a vida deve ser, como a atitude tem que ser, como o cristão tem que viver. E aí quando nós olhamos para a nossa vida, a gente vê como a vida é a expectativa versus a realidade. Eu olho para a palavra e vejo, nossa, que lindo, é isso que eu tenho que viver. Mas a hora que eu olho para a minha vida, eu falo, estou muito longe disso. E a Bíblia tem uma solução para essa questão da amargura. Olha o que diz o autor de Hebreus no capítulo 12, versículo 14 e 15. Ele faz um convite: esforcem-se, sigam a paz, esforcem-se para viver em paz com alguns que você gosta. Não é o que está dizendo aí? Não é isso que o texto está dizendo? Façam todo o possível para viver em paz só com alguns, tá? Alguns você deixa de lado, alguns você ama, alguns você... É isso que está dizendo o texto? Esforcem-se. Outro texto fala, siga a paz com todos. Esforce. Eu gosto dessa palavra porque mostra que vai ser uma coisa bem simples, não é? Viver em paz com todos. É bem tranquilo. Agora, ainda mais agora nessa época de segundo turno, eleição, né? Que tempo fácil de viver em paz, não é? Esforcem-se para viver em paz com todos, com aqueles que pensam diferente, com aqueles que agem como você não esperava, com aqueles que não fazem o que você pede. Esforce para viver em paz com todos na sua casa. Esforce para viver em paz com todos no ambiente de trabalho. Esforce-se para viver em paz com todos na igreja. Esforce para viver em paz no condomínio, com aquele vizinho de cima e de baixo que te acorda com os barulhos, né? Esforce para viver em paz com aqueles que no trânsito são uma bênção na sua vida e testam a sua paciência toda vez que você sai para dirigir. É fácil, não é? Essa é a realidade, essa é a expectativa. Deus quer que a gente se esforce para viver em paz com todos. Mas na realidade, como isso é difícil. Viver em paz com todos. Viver em paz com todas as pessoas. E ele continua, procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Por que que ele vai além de falar para a gente viver em paz com todos, fazer esse convite para termos uma vida santa? Porque ele vai mostrar para nós que esse viver em paz com todos não vai depender do nosso olhar, da nossa visão. Porque dependendo da forma como eu olho as coisas, eu falo, essa pessoa não merece meu amor, essa pessoa não merece o meu perdão. Mas quando eu olho para a vida santa que Deus quer que eu tenha, eu vou ter uma vida santa quando eu imito o comportamento dele, quando eu obedeço os mandamentos dele, quando eu procuro ser parecido com ele, nas atitudes, nas palavras. E aí quando eu olho para Deus, eu vejo que Deus é paciente, então eu tenho que ser paciente. Quando eu olho para Deus, eu vejo que Deus, ele perdoa os meus pecados, então eu tenho que perdoar aqueles que me magoam. E eu não preciso ficar alimentando essas mágoas. É por isso que ele faz essa junção de viver em paz com todos, ao mesmo tempo de nós termos uma vida santa. Porque se eu me esforço para ter uma vida santa, eu não vou permitir que a mágoa fique alojada no meu coração. Eu não vou permitir que sentimentos destrutivos impeçam a ação de Deus na minha vida. E ele continua: cuidem uns dos outros. Cuidem uns dos outros, para que ninguém e nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Que ninguém seja faltoso em cuidar uns dos outros. E ele continua: fiquem atentos. Fiquem atentos.
Fiquem alertas para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause em vocês perturbação e que contamina muitos. Essa versão, ela está falando da raiz da amargura, mas aqui ela coloca essa raiz venenosa de amargura. A amargura, ela vai criar em nós essa raiz que é venenosa. E uma pessoa amargurada é aquela pessoa que, como você talvez já ouviu, ela bebe o veneno esperando que o outro morra. Você está fazendo mal para você mesmo. Então fique atento para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação e contamina muitos. O que já fizeram, o que já falaram, o que você já viveu, seja agora, seja no passado, seja no ambiente de casa, quando você era pequeno, seja no ambiente de escola. Eu não sei o que você já experimentou. Eu não sei o que você já viveu no ambiente familiar. Eu não sei quais foram as decepções que você já teve. Eu não sei quais foram os ressentimentos que você já experimentou. Uma coisa você não pode permitir, que essas coisas criem em você uma raiz venenosa de amargura. Que brote em você e cause em você perturbação, porque vai tirar a sua paz. Vai tirar a sua tranquilidade. Vai tirar de você aquela tranquilidade de poder deitar no travesseiro e dormir tranquilo. A palavra nos ensina a seguir em paz com todos e nos alerta para sermos diligentes, para que a gente não se separe da graça de Deus, porque um coração amargurado, uma pessoa cheia de mágoa, querida, ela não vai querer orar. Ela não consegue buscar a Deus com sinceridade, porque o que ela quer é vingança, é juízo, é ver o troco sendo dado. Se não buscarmos a paz com todas as pessoas, como vamos imitar Jesus naquilo que Ele nos pede? E perdoar também os nossos ofensores. E para viver em paz com todas as pessoas, em alguns momentos você vai precisar perdoar. E isso é o difícil. Reconhecer que nós precisamos imitar a Deus no perdão e perdoar. Uma palavra maldita, um comportamento, algo que aconteceu. Perdoar a pessoa e perdoar a si próprio. Há muitas pessoas vivendo com um grande peso nas costas, que é o peso da culpa. Pessoas que não conseguem experimentar a paz hoje porque estão vivendo com uma culpa nas costas. Se culpando por decisões erradas, por escolhas erradas, por atitudes erradas. Você precisa perdoar o outro e perdoar a si próprio, se livrar dessa culpa. Cristo morreu para você ser livre. A palavra nos ensina, faça isso com todos. Faça isso com todos. Olha o que diz aqui. O seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra você. Não tem como ficar longe, livre da amargura, se não houver perdão. Pastor, eu não perdoo. Eu não perdoo. Querido, nós temos que olhar para Deus. Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. E nós precisamos perdoar. Lembre, você foi comprado por um bom preço. Nós não merecíamos o perdão de Deus. Ele simplesmente nos amou primeiro, nos escolheu, nos resgatou, nos deu uma nova vida, nos reconciliou, nos deu a justificação, nos deu a paz com Deus. Nós não tínhamos nada disso e não merecíamos nada disso. E tudo isso Ele fez quando nós ainda éramos pecadores. E Ele nos amou. E Ele nos escolheu. Porque eu e você hoje vamos olhar e dizer, eu não perdoo. Vai ser sim muito difícil em algumas situações, e dependendo do que aconteceu, mas muito melhor perdoar e livrar-se dessas mágoas e dessa amargura do que continuar vivendo uma vida azeda, amarga.
Como está o seu coração? Será que a amargura tem sido um impedimento para o seu relacionamento com Deus? Será que você hoje se esquece do valor que você tem e fica concentrado e pensando somente nas mágoas e nos ressentimentos? Quando você entende o valor que você tem e a importância que Deus deu já a você e provou que ama você, e quando você entende qual é o seu valor, querido, o que o outro fez, o que o outro falou, não importa. Agora, quando você não entende o seu valor, qualquer coisa que te falarem te machuca. Qualquer coisa que fizerem para você te desconcerta. Quando eu entendo que eu sou valioso para Deus e que Ele me ama, o importante é saber que Ele me ama. Eu sou filho dEle. Não me importa o que falarem, não me importa o que fizerem. Eu não vou permitir que nada me aprisione, que me impeça de viver o presente, o hoje, da melhor forma possível. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Será que você talvez não tem que orar, Senhor? Obrigado, porque o Senhor me deu perdão completo. Deus não deu perdão pela metade para nós, Ele deu perdão completo. Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, as nossas iniquidades por completo. Talvez você precisa pedir, Senhor, eu não quero mais ter um coração endurecido pelas mágoas. Eu não quero continuar me arrastando, olhando para o passado. Eu quero me ver livre de tudo isso. Eu não quero mais que as mágoas e a amargura sejam um empecilho para as minhas orações e para a ação do Senhor. Ajude-me a manter-me bem longe da amargura, dos ressentimentos, das mágoas. Parece que não, querido, mas isso machuca demais, isso nos afasta demais de Deus e das pessoas. É por isso que a gente precisa entender esse sentimento e combatê-lo, vivendo em paz com todos, buscando a santificação, tomando cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em nosso coração. Nada venha nos afastar da graça de Deus. A amargura, ela faz algumas coisas conosco. Olha esse texto. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. Quando nós não somos sábios na forma como falamos, como agimos, querido, é muito difícil depois esse processo de reconciliação, de restauração. E o texto está dizendo que as discussões, essas mágoas, essas amarguras, essas coisas que a gente permite por falta de sabedoria, elas só vão separar, só vão criar muros, só vão nos impedir de viver o hoje com paz, com tranquilidade. A gente tem colocado a culpa na pandemia de algumas coisas, mas nem sempre a pandemia é culpada de tudo. A gente tem muita facilidade de dizer, pastor, o diabo está furioso, porque olha, essa semana foi... Mas talvez foi o nosso comportamento, a forma como a gente falou, a ação que eu tive, a forma como eu respondi. Eu poderia ter ouvido mais, falado menos, e eu coloco a culpa no cão, no diabo. Não, querido, é você. O grande empecilho para as vitórias de Deus na sua vida é você mesmo. E aqui está falando, quantas coisas nós não precisávamos ficar perdendo tempo se nós fôssemos mais tranquilos e seguíssemos a paz com todos. Quando a gente segue a paz com todos, a gente junta. As pessoas têm prazer de caminhar junto, de estar perto. Você gosta de caminhar com alguém que só cria discussão? Você quer o quê? Distância. Você não quer estar junto. Você não quer como amigo. E aí quando a gente olha para a nossa sociedade, lá fora já tem gente demais criando discussão, vivendo em inimizades. Nós como igreja temos que ser diferença. Nós somos a resposta para essa sociedade. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo.
Nós precisamos mostrar a eles como agir no viver em paz com todos. Não é fácil, não é simples, mas precisamos. E esse texto está mostrando que a mágoa e guardar rancor no coração endurece o nosso coração. Por isso ele fala que é difícil reconquistar um amigo ofendido. Quantas pessoas que vivem ofendidas, amargas, cheias de mágoas e não conseguem reconciliação, porque o coração fica endurecido, atrapalha, a pessoa se torna inacessível. Quantas pessoas talvez você conhece, como eu já conversei, e ela fala, não quero mais. Ela se desiludiu, ela se machucou, ela se feriu, e ela acha que agora em qualquer grupo, qualquer igreja, ela vai viver a mesma coisa. Ela não se aproxima mais de outras pessoas. Ela se fechou. Ela ficou com o coração endurecido. E a mágoa, a amargura faz isso. Guardar ressentimento, ela prejudica a sua vida. A mágoa é um sentimento muito mau, venenoso, corrói por dentro, impede as pessoas de seguir em frente, ocupa as nossas mentes, os nossos corações. Não permita que a mágoa faça parte da sua vida, que a amargura faça parte da sua vida, que ela esteja presente na sua vida. Não permita. Como está o seu coração? O nosso desejo é que você tenha uma vida de oração, de um grande relacionamento com Deus. Mas se você não tratar as mágoas, os ressentimentos, a amargura que talvez está no seu coração, querido, esses inimigos que nós não perdoamos, eles vão nos perturbar todos os dias, todas as noites, porque você não perdoou, porque você está carregando esse peso, porque você não consegue olhar como Deus e simplesmente ser perdoador. Olha o que diz Jesus, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, vá lá, segura no pescoço dele, coloca toda a sua raiva para fora. É isso que ele está falando? Se você estiver orando, e se tiver alguma coisa contra alguém, fala tudo o que você está pensando, coloca para fora. É isso que o texto está dizendo? Perdoem, perdoe. Quando você estiver orando, e algumas coisas vierem à sua mente, do que falaram, do que fizeram, mágoas, ressentimentos, querido, não guarde isso, não alimente isso, simplesmente perdoe, porque quando perdoamos, o nosso Pai que está lá no céu, Ele também nos perdoou um dia, e Ele vai nos capacitar a perdoar. Se Ele nos perdoou, Ele nos capacita a perdoar. O nosso coração ele é enganoso, ele nos engana, ele nos engana. Às vezes, nós, através do nosso coração enganoso, criamos empecilhos para não ouvir Deus. Ou quando ouvimos Deus, e aquilo mexe conosco, porque a gente tem que fazer algumas renúncias. Não é Deus, não é Deus, porque não está de acordo, não está do jeito que eu queria. Querido, quando você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, se alguma coisa que fizeram para você, que falaram para você vier à mente, ouça a voz de Deus, perdoe, perdoe. Se tem alguém que você precisa pedir perdão, peça, peça. Não espere amanhã, faça isso o mais rápido possível. Às vezes nós não damos chance de Deus conversar conosco, nós mesmos tomamos as decisões, nós mesmos fazemos, porque o nosso coração está endurecido, a gente não está mais disposto a ouvir. Quem busca ouvir a voz de Deus, precisa entender que algumas barreiras precisam cair, e eu preciso mudar o foco do meu olhar. Se eu continuar olhando as mágoas, os ressentimentos, o que falaram,
o que fizeram, as situações que eu já experimentei, querido, eu não vou viver de uma forma saudável. Eu não vou viver com o coração solto, livre, abençoado, porque eu vou estar carregado de sentimentos negativos, que me aprisionam, que me prendem. Quando a gente ouve a voz de Deus, nós vamos ver Deus falando para a gente se livrar do orgulho, do medo, da amargura, independente de quem nos decepcionou, de quem nos feriu, de quais foram os ressentimentos. Eu vou escolher não guardar isso, não alimentar isso, não fazer com que isso seja uma barreira para a minha vida de oração. Eu não quero ser uma pessoa amarga, eu quero ser uma pessoa que consiga perdoar. A amargura vai roubar de você o que Deus tem para você. A amargura vai roubar de você o que Deus quer fazer na sua vida. Portanto, livre-se dela. Vive em paz com todos. Viva em paz com todos. Mas quando você se prende a isso, você não consegue ouvir a voz de Deus, porque você está ferido. Portanto, querido, deixe o passado, deixe aquilo que fizeram para trás. Olhe para as promessas, olhe para Deus. E não há outro remédio para curar a amargura a não ser o perdão. Perdão. Ele vai te libertar. Vai libertar você. E Deus nos perdoou. A falta de perdão, ela só cria muralhas. Só cria muralhas. Se você se recusar a perdoar, o seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Olha aqui, que grave isso. Será que você vai continuar escolhendo não perdoar? Ou você vai orar: Senhor, eu decido hoje abrir mão de todas as minhas ofensas. Eu decido hoje abrir mão de tudo aquilo que está guardado no meu coração. Eu não quero mais ser uma pessoa inacessível, com coração duro. Eu quero mudar, eu quero livrar-se das mágoas. Eu abro a porta do meu coração para que o Senhor me limpe, me purifique. E toda mágoa, toda amargura, todo ressentimento, eu quero que o Senhor tire. Eu quero dar ao Senhor a liberdade para fazer aquilo que cantamos. Usa-me, quebranta-me, molda-me. É isso que você quer? Nós vamos cantar. E essa música é um convite para você. Onde estão os seus olhos? Se os seus olhos estiverem no que a pessoa fez, no que falaram, no que aconteceu, você não vai conseguir ver outra coisa a não ser isso. E alimentar esse sentimento de mágoa, de amargura, de ressentimento, e se tornar uma pessoa cada dia mais azeda. Eu lembro da escola que eu trabalhei, uma delas, que a gente chegava na sala de professores, e aí a secretaria, a pessoa tinha que passar pela sala dos professores para ir para a secretaria, e tinha um funcionário lá, logo cedo, pela manhã, 6:30 da manhã, todo mundo na sala de professores, ele passava, a gente: bom dia. Ele: bom dia para quê? Por quê? Para quem? Você conhece pessoas assim, que logo cedo ele já está cheio de paz no coração? Pessoas amargas, azedas. Querido, se é uma pessoa ainda que está lá fora, que não conhece a Deus, ok, dá para entender. Mas e quando é uma pessoa que se diz cristã, que se diz conhecedora da palavra, e que você só vê ela azeda, amarga? Não queira viver assim. É por isso que os meus olhos e os seus olhos precisam estar, sabe onde? Na bondade de Deus. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é misericordioso. Nós só estamos aqui hoje porque mais um dia suas misericórdias se renovaram sobre nós, e por isso estamos aqui. Nós só estamos aqui porque Ele nos amou primeiro e nos reconciliou. Nós só estamos aqui porque Ele é bom e continua sendo bom em todas as ocasiões. Então eu quero olhar para Deus e procurar imitar Ele nisso. Independente do que façam, do que digam, do que já aconteceu, eu vou continuar olhando a bondade de Deus. É para isso que eu quero viver.
porque olhando para a bondade de Deus, eu não alimento a mágoa no coração, eu alimento esperança. Vamos fazer isso? Vamos ficar de pé? Faça desse cântico a sua oração. Ouça esse cântico como convite de Deus